Bom pessoal, hoje eu vou fazer um ferro de solda a pedido de um inscrito do canal. Ele queria que eu ensinasse como fizesse um ferro de solda desse aqui, ó. Esse ferro de solda que queimou, um ferro de solda, acho que era a Icari que queimou. E ele queimou e toda vez que eu comprava um ferro de solda, a ponta agarrava aqui. Aí você tinha que tirar a ponta, a resistência, a ponta ficava corroída, você tinha que limpar a ponta, afinar a ponta, a resistência queimava. Então eu optei por fazer um ferro de solda. Então, esse ferro de solda, eu vou soltar aqui a ponta dele. Essa ponta dele é um pedaço de metal de latão. Era tipo um tubo, maciço, eu furei ele e fiz uma rosca aqui. Coloquei os dois parafusos e afinei a ponta. Então toda vez que eu preciso fazer uma solda, eu venho cá e afinar com a solda de precisão, afinar a ponta. E ele é muito resistente, eu acho que ele é mais resistente que o cobre em questão de corrosão, porque às vezes eu uso o produto aqui para solda e ele costuma corroer a ponta e ele aqui tem aguentado bem. Eu fiz o buraco aqui com a furadeira e fiz 2 buracos lateral e abri rosca aqui, como é um metal maciço, abri rosca até com parafuso mesmo. Essa é a resistência, tá? Essa resistência aqui é uma resistência, um aquecedor de vela, automotivo da linha de diesel, né? Um aquecedor de vela diesel. Aí o que acontece? Eu uso essa resistência para poder a gente fazer o negócio. O que acontece? Essa ponta aqui é a ponta do acabamento do ferro de solda, né? Eu tenho um outro ferro de solda Fame aqui, também já está com a ponta ruim. Eu vou até mostrar para vocês. O ferro de solda original é este aqui, ó. Então ele vem aqui com o cabo, a resistência que está aqui dentro, né? Vem parafusado desse suporte aqui, ó, para poder segurar esse tubo onde a resistência fica. E essa ponta de cobre, ela vai corroendo e que ela cola aqui, ó. Você solta o parafuso, aí ele não solta daqui de jeito nenhum, estoura a resistência tudo, você não consegue afinar o ferro de solda. Essa resistência aqui, ela é adaptada, eu adapto ela aqui, ó. Se você não tiver eu adapto ela, eu dou um ponto de solda aqui. Se você não tiver ponto de solda, você passa ela aqui, ó. Como é que você faz aqui? Você coloca aqui a arruela, até chegar a um certo nível aqui, e enrosca aí você enrosca uma porca aqui e ela trava aqui. E depois dela roscada, né? Você vem, coloca ela aqui, é muito simples. Aí depois você faz a ponta e encaixa aqui, simples demais. Mas aqui eu afino ela aqui lá no esmeril, para que ela possa entrar o máximo possível, porque aqui está mais fina, para ela entrar o máximo possível aqui. Aí fica dessa forma. Aqui eu passei no esmeril, ela ficou mais fina, ela encaixou bem aqui e eu vim parafusei. Essa aqui eu vou fazer do jeito que está aqui, eu vou fazer ela normal, simplesmente eu vou parafusar aqui a ponteira aqui, ó, na resistência, dessa forma, vou deixar ele original. E aí você vem, né, e faz isso. Aqui o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou dar um ponto de solda, como eu falei, tem gente que vem aqui, coloca uma porca aqui, né? Uma porca e ele segura ali. Eu vou fazer diferente, eu vou dar um ponto de solda aqui, porque eu prefiro que ela fique assim, ó, soldada, assim. Quando isso der problema, eu venho aqui e troco só a resistência de dentro, se caso dá problema, porque eu tenho isso há muito tempo, nunca deu problema. Então um ponto de solda aqui, ele já fica soldado aqui, fica fixo. E chega de parafuso. É como eu falei, quem não tem ferro de solda, põe a arruela aqui, uma porca apertando aqui, isso aqui é o suporte, vai ficar preso para você colocar o cabo do ferro de solda aqui. O que eu vou fazer? Eu vou agora soltar aqui, né? Para a gente preparar para lá agora dar um ponto de solda. 2 pontinhos de solda aqui, coisa simples só para realmente segurar. Então eu vou tentar soltar aqui. Aí soltou o isolante. Tem que bater mesmo, ela é meio complicado de soltar, ela quer ver na pressão, né? Então pessoal, eu vou bater ela eu vou levar ela na moça para poder empurrar isso aqui. Aí eu volto agora com o vídeo pra gente soltar aqui. Bom pessoal, aqui tá, ó, eu soldei ele. A temperatura da máquina de solda, como aqueceu demais, ele empenou. Empenou esse círculo aqui, ó. Aí o que acontece? Eu já olhei aqui, vai dar certinho. Daqui a rosca, né? Ele ficou, igual eu falei, ele empenou aqui, ele ficou um pouquinho torto, mas isso não vai me atrapalhar de fazer meu serviço não, porque na verdade eu só preciso que ele esquenta. Eu uso esse metal, é um metal maciço, é um plug de máquina de alta corrente, de solda, então eu uso esse metal. Ele é curto, ele não afunda tudo. Então eu pego a furadeira, eu furo, faço a rosca, corto aqui e faço a ponta.
igual eu fiz este, né? Eu encurto o parafuso, coloco um parafuso mais curto e aperto aqui, ó. Essa ponta aqui, ela esquenta, é ela que esquenta. Só que você não vai conseguir soldar com ela, porque ela fica muito vermelha, em 12 volts, lógico. Porque esse aquecedor de 12 volts, tem ele de 24, tá? Aí acontece, essa ponta você não consegue soldar com ela, a solda não para nela. Você estanhar aqui, a solda você não consegue soldar com ela. E mesmo que a resistência está aqui dentro, ó. A resistência fica dentro desse ferrinho aqui. Se você também desbastar demais, ele vai chegar na resistência e vai queimar a resistência, vai cortar o fio da resistência. E a gente faz dessa forma, você consegue soldar bacana. Ele funciona com 5 volts, com 12 volts e com 7 volts. Assim, eu estou falando em questão de fonte, porque eu uso aqui fonte computador, que tem que ter uma corrente aí acima de 4 amperes para ele aquecer. Então a gente usa aqui, ó, a resistência de fonte computador, você pode ligar 12 volts ou 5 volts. Eu tenho umas fontes aqui, uma fonte de videogame, daqueles PlayStation 2, o Slim, ela é ideal para 7 volts, ela é 7.5 volts, ela é ideal para poder funcionar isso, porque ela é 5 amperes, então ela consegue aquecer legal isso aqui. Depois eu vou mostrar, na hora que eu for montar, eu vou mostrar para vocês aí como é que vai funcionar isso aqui. O fio que eu vou usar aqui para poder ligar, como aquece muito, eu vou usar um fio térmico, tá? Fio de espaguete que a gente usa aí que vai em... Geralmente esse trabalho onde tem resistência, em churrasqueira, aliás, sanduicheira elétrica, forno elétrico, então costuma ter esses fios. Ou você pode comprar também esse fio térmico. Eu já vou até colocar ele aqui já, aqui, ó. Eu já vou colocar ele aqui, esse é o fio negativo. Na verdade, fio para ligar a resistência não tem polaridade não, ok, pessoal? Então aqui tem 3 fios, 3 furos do ferro de solda, né? Que são 3 furos aqui, ó. Tem até um isolador aqui, esse isolador é também para dissipar calor, esse aqui é um fenolite, tá? Então aqui, ó, eu fiz um furo a mais aqui para mim passar esse fio aqui, ó. Esse fio vai ficar nessa posição aqui, então uma torcidinha nele aqui. Depois eu vou soldar ele, né, pessoal? Pra gente dar uma torcidinha aqui, bacana. Eu posso ligar esse vermelho ou qualquer uma outra cor. Vou colocar desse aqui mesmo, um pedaço aqui, vou tirar um pedaço aqui, ó. Não precisa ser grande, porque ele vai emendar com outro fio. Então eu vou até cortar ele aqui, ó. Vou retirar ele daqui. Pronto, tirei ele aqui. Esse outro fio, eu vou colocar um terminal nele. Vou até procurar um terminal, volto agora, tá, pessoal? Porque eu ainda vou procurar o terminal ali. Bom, pessoal, então eu vou usar esse ferro só para a gente soldar esse aqui, pessoal, ó, e também soldar o terminal nesse fio aqui para a gente ligar essa resistência aqui. Então, esse ferro só eu coloquei um conector BNC, tá? Essa fonte aqui é uma fonte de videogame Slim. Eu peguei uma caixinha aqui, fiz uma caixinha para ela. E coloquei um interruptor para ligar ela aqui, mesmo que esteja em 12 volts, né? Porque é uma fonte que entra aqui, ó, 110 volts. E do outro lado ela vai sair aqui para mim 12 volts. 12 não, 7.5 volts. Esse 7.5 volts eu vou conectar esse ferro de solda aqui BNC, esse plug BNC, né? E eu vou ligar ela aqui na tomada. Eu fiz essa fonte essa semana. Aí agora eu ligo aqui, ó. Ela ligou o LED aqui. Eu tenho a ferro de solda já aquecendo, né? Inclusive, pessoal, eu tenho muita fonte dessa aqui. Se alguém precisar, vou deixar um link aí no canal. Eu tenho muita fonte dessas de videogame, porque eu dava manutenção em videogame, então ficou muita fonte dessa aqui. Se alguém precisar, eu tenho essa fonte baratinha, tá? Funcionando, aí você adapta aí, se você precisar de uma fonte dessa, caso for fazer um ferro de solda desse. Então tem muita fonte dessa aqui. Só não tem a caixinha, e a caixinha vocês fazem, inclusive eu tenho no canal aí vídeo ensinando a fazer caixinhas. Eu fiz essa caixinha aqui essa semana para mim fazer um outro projeto, que eu vou fazer também para o YouTube aí para vocês aí. Então, aqui ele está aquecendo, aqui, ó. Ele está com 7 volts, a ponta não vai ficar vermelha. Ele aqui andou queimando a ponta aqui, porque 12 volts é muita coisa. Eu vou colocar essa ponta aqui, ó. E a gente vai soldar aqui, igual eu te falei para vocês aí. Vamos soldar aí soldar esse ferro de solda aí.
Deixa eu apoiar ela aqui, porque... Então, como está em 7 volts, ele demora mais um pouquinho para aquecer. Essa ponta aqui está meio suja já, vou limpar ela aqui. Aqui eu levo ela no esmeril, ela fica fininha e fica perfeita. E aqui ela está muito suja quando derretendo o plástico aí. Eu vou fazer uma fonte aí, inclusive vou pôr no canal também. Eu vou fazer uma fonte de corrente e tensão variável, tá, pessoal? Que varia tanto a tensão como a corrente, até 20 e poucos volts aí. Vou fazer aí mais à frente. Vou dar uma solda aqui pra gente soldar. Como aqui é metal, né, pessoal? Então é bom usar um fluxo que realmente funcione para poder soldar o metal aqui. Deixa eu ver se ele já aqueceu. Até que a ponta é muito suja, mas isso não impede ele só. Inclusive eu vou pôr um fluxo aqui na ponta dele. Ok, bacana. Então aqui ele está funcionando com 5 volts, aliás 7.5 volts, ok, pessoal? Eu vou ligar ele em 12 volts para você ver aqui, ó. Aí tem que ser na fonte de computador, né? Então a fonte adaptada aqui para 12 volts. Vou soltar o conector aqui. Eu vou plugar aqui, ó. Vou tentar ali no BNC da fonte de computador, vou ligar ela. Agora sim, agora ele vai aquecer absurdamente. Então eu vou até, apesar que esse é o ferro de solda que eu já uso, né? Estou fazendo outro, mas vamos já partir para esse aqui, para esse. Inclusive aqui, ó, a ponteira aqui vai envermelhar, ó. Como é um aquecedor de automotivo, né? Ele tem que envermelhar mesmo. Então aqui está trabalhando com 12 volts. Com 7.5 volts ele vai vermelhar menos. Mas esse pouco que ele vermelhou aqui já é um absurdo para solda. Então, costuma até queimar a placa, então eu uso mais ele em 7.5 volts. Eu vou colocar ele aqui na minha ponteira. De novo, eu vou apertar esse parafuso aqui. E lembrando que isso aqui não é bom apertar com ele quente, porque o aço, o material da resistência, quando ele está quente, ele fica mole, então você pode estragar ele, né? Eu vou já soldar aqui, colocar o produto aqui para ajudar na solda, e eu vou soldar esse fio aqui para ele ficar bacana. Então vamos lá. Aí tá aí a solda derretendo bacana. E o interessante é que ele solda o metal numa facilidade. Você vê, o só chegou até atravessar. Então dessa forma aqui, tá soldado já aqui. Eu vou ver se eu entorto ele pra dentro aqui, porque senão ele, quando eu fechei lá no ferro de solda, ele ficar aí duro aí, não dá, tem que ser pra lá. Bacana, vamos soldar outro fio agora. Vamos pegar o terminal, dobrei ele aqui, né, porque ele vai trabalhar assim. É meio chato esse terminal, não é o terminal próprio, mas a gente consegue aqui. Então a GP fica fixo aqui, ó. Dou ponto agora de solda. E a gente vai fazer outra solda aqui agora. Então, pessoal, vamos lá então. Aí está. Soldou bacana. Agora a gente vai deixar o ferro esfriar de novo aqui. Agora a gente vai colocar o terminal da soldada. A gente vai pôr o terminal aqui, ó, né? Vou colocar aqui o terminal. Vamos colocar a porquinha aqui, que precisa aqui. E vamos rosquear ela aqui, ó. Bom, o terminal eu tô colocando, é questão que eu tenho o terminal. Se você não tiver o terminal, não tem problema não. É só enroscar o fio aqui, ó, e vir apertando, né?
Só enroscar o fio aqui de baixo, cascar maior e enroscar aqui. De preferência que você estanhe ele com solda, né? Pra ele ficar rígido. Aí você vem, enrosca ele aqui, ó. E boa. Depois disso aqui tá no lugar, não dá problema nenhum. Inclusive esse outro que eu fiz aqui, ó. Ele não tem terminal. É porque eu tinha um terminal aqui. Andei comprando os terminais ali, aí acabou que serviu para essa ocasião. Então aqui, ó. Aperta bem porque o que acontece? Não para quebrar, né, pessoal? Mas pode apertar bem porque, como você sabe, o calor vai fazer a porca aqui dilatar. Então, aqui tá, ó. Dessa forma aqui, eu já vou ligar a resistência aqui, ó. Tá? Em 7 volts, para você ver como funciona. Aqui eu vou tirar um pedaço desse aqui, eu tenho que tirar esse tecido aqui, ó. Ferro de solda. Quem me pediu ele foi um inscrito no canal, que eu tinha feito, ele tinha me pedido para mim fazer um vídeo sobre isso. Elias, inscrito do canal aí. Ó, Elias, ó, esse vídeo é para você, salve, viu, meu amigo? Inscritos e os que estão aí vendo, visitando o canal aí, terem o vídeo aí para ver como faz. Bom, pessoal, aqui agora tá aqui a resistência. Esse aqui é o isolador, né, de fenolite, que já vem no outro ferro de solda. A mola do outro ferro de solda, essa mola trabalha aqui, ó, né. Eu peguei esse cabo aqui, ó. Esse cabo aqui é o cabo do outro ferro de solda. A gente vai ligar isso aqui agora. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui e já vou ligar esse cabo. Porque assim fica bacana. Então, nós vamos cascar aqui, ó. Tá aqui. Agora eu já vou colocar esse cabo aqui. Vamos pôr a mola também aqui, ó. Essa mola é para o cabo não quebrar, né? Então, aqui, ó. Vai ficar mais ou menos assim. Aqui, tiver a distância aqui, para a gente poder travar esse cabo. Então é isso aí. Então aqui eu vou dar um pico aqui nesse cabo. Opa, o cabo tá a peça tá ruim, mas vamos lá, é isso aí. Tá aqui o cabo, a gente vai soldar ele aqui, ó. Aqui. Já ligar o outro ferro de solda lá. Vou dar um ponto de solda aqui. Vamos isolar esse trem aqui bacana. É isso aí. Vai dar legal. Então vamos soldar então. Então vamos soldar aqui então. Bacana. Vamos para o outro lado. Soldar bem soldadinho para não ficar bem fio sobrando. Bom aí, pessoal, agora cortar a ponta que está sobrando aqui. Vamos isolar esse aqui também. Bom, agora vamos isolar esse aqui, ó. Eu vou isolar todo mundo aqui, pessoal, porque essa fita aqui é uma fita de tecido. É uma fita também que aguenta temperatura. Então, vou passar ela em todo o fio aqui. Isso aí. Fixar os parafusos aqui. Mas primeiro deixa eu ajeitar ele aqui, porque tem que ficar arrumadinho, pessoal. Agora vamos achar os parafusos aqui, pessoal. Vou procurar os parafusos aqui e volto já. Bom, pessoal, agora vamos parafusar aqui. Vou colocar esses 3 parafusos aqui e já preparar para o acabamento aí. A gente vê o que dá aí. Então dessa forma você vai ter ferro de solda por muito tempo, sem falar que a ponta dele para de ocorrer o que acontece no ferro de solda de carne, né? As pontas vai tudo beleléu quando fala, como fala, né? As pontas que é tudo ruim. Pessoal, tá aqui pronto. Nós vamos ligar ele aqui, tá aqui as 2 pontas. As 2 ponteiras dele tá aqui. Eu vou te mostrar, eu ligar ele aqui, ó.
Vou até tirar a ponta desse outro para a gente fazer teste. Você pode observar que esse ferro de solda aqui está liso, esse ainda está com a rosca. Então o novo está com a rosca. Então vamos deixar esse aqui separado. Eu vou ligar aqui se é um plug, direto nessa fonte aqui que é de 7,5 volts. Vou ligar aqui, ó. Veja bem que o ferro está aqui, as ponteiras. Vou ligar aqui a fonte. Aqui o negativo, é lógico. Aqui, ó. Negativo da fonte. Apesar que a resistência do ferro de solda não tem polaridade, porque a resistência não tem polaridade, então eu vou pôr o negativo aqui e eu vou ficar aqui no pino do borne aqui, só para a gente testar aqui. Você vai ver que ele já está saindo fumaça, não sei se está dando para vocês verem. Está saindo a fumaça, daqui a pouco ela não vai ficar vermelha igual 12 volts, mas ela vai envermelhar um pouco. E dessa forma a gente pode usar ele para fazer a solda, tá, pessoal? Ele demora mais a esquentar nessa modalidade porque, na verdade, que ele vai estar usando 7,5 volts, não 12, né? Mas eu vou soltar aqui e te mostrar que ela já está empreteando o aço lá na ponta. Ele já está envermelhando. Aí, ó, a ponta vai ficando vermelha já. Não sei se dá para vocês verem, hein? Ele vai envermelhar menos que direto, né? Do que com 12 volts. Aqui ele está com... já envermelhou, tá dando para ver que está vermelho. Ele está usando 7,5 volts, ou seja, ele vai aquecer menos, né? E como eu falei para vocês, ó, se você pegar a solda aqui, ó, a solda não para no ferro de solda, olha bem. Para ela pegar, você tem que ter esse plug, esse pino, né? Ou qualquer, não precisa desse pino, qualquer pino, qualquer conector de metal que você pode colocar o cobre, você pode colocar, isso aqui é um chamado de latão que fala, que é o bronze, né? Você pode colocar um cobre aqui, coisa que adere e solda, né? Então, vou mostrar para você aqui também. Aqui, então, é a minha fonte de 7,5 volts, que é uma fonte que eu adaptei aqui de PlayStation 2, daquele Slim. Agora eu vou desligar esse aqui, eu vou ligar ele, o meu ferro de solda, o mesmo negócio. Então, aqui eu tenho uma fonte aqui, ó, de computador. Essa fonte é 12 volts, fonte de computador, que eu coloquei aqui dentro. Isso aqui é só para fazer testes. Eu peguei essa fonte e tirei a proteção dela, né, que é o pino PT lá do PWM, para ela poder ter a corrente total. Então aqui eu tenho aqui, ó, 5 volts, aqui eu tenho 12 volts aqui nesse BNC. Então eu vou pegar esse, eu vou soltar esse BNC aqui, ó. Mas eu vou arrumar outra fonte. Isso aqui eu vou fazer outra fonte pra gente aí trabalhar. Eu vou pegar esses dois pinos aqui, ó, os dois fios aqui desse de solda. Eu vou ligar aqui direto também na fonte de 12 volts. Aí aqui sim, aqui ela vai estar com 12 volts. Ó, vou colocar um pino aqui. Eu estou sem um multímetro aqui, então não vou fazer a medição da tensão aqui, mas observa que liguei aqui, ó. Daqui a pouco ali ele fica vermelho, ó. Só que aqui ele está com 12 volts, né, pessoal? Ele vai estar usando o total da fonte, olha lá. Ele já vermelhou a ponta. Não sei se está dando para você ver. Se você está dando para você ver que ele vermelhou a ponta ali. Aqui no caso, ele está usando os 12 volts. Ok, pessoal? O 12 volts ele vai encandecer mesmo o aço ali, da resistência. Então essa fonte é uma fonte de computador, né? Então dessa forma ele encandeceu ali. Mas eu só uso esse ferro de solda em 12 volts, vou desligar a fonte. Eu só uso esse ferro de solda em 12 volts, tá aqui as duas pontas, ele está desligado. Eu só uso esse ferro de solda em 12 volts quando eu vou soldar alguma chapa, alguma coisa no circuito que tenha chapa, que tenha metal. Então, aí eu uso ele, sabe, pessoal? É um ferro de solda muito eficiente
Então, do jeito que eu falei pra você, você precisa de um material desse, pode ser um tubo qualquer, até mesmo um pino de uma torneira estragada. Você faz o furo nele, ou peça alguma pessoa com experiência em mecânica para fazer um furo central, e você vai e coloca aqui, no caso, 2 parafusos, faz uma rosca aqui e coloca. E você vai conseguir prender o metal e fazer sua solda. Você faz aí, no caso, se tiver, vai num ferro velho, arruma umas 3 torneiras velhas, tira os 3 pinos lá do registro, faz umas 3 ponteiras, ou você pode comprar também, né? Então eu fiz essa aqui, eu vou colocar ela aqui no ferro de solda agora, aqui ó. E a vantagem desse aqui, sem tirar, sem lixar essa rosca, é que ele fica preso aqui no seu suporte de ferro de solda. Então eu vou apertar aqui, está quente, lógico, não vou pôr a mão, né, pessoal? Ali está, eu vou apertar aqui. Apertei um, vou apertar outro, ó. E fica muito bom, bacana mesmo. Eu uso mais em 7 volts, em 5 volts ele demora mais para esquentar, mas esquenta também, para fazer solda mais precisa, solda em circuito eletrônico. Quando você põe em 12, ele pode estourar filete de placa, mas eu vou ligar aqui em 12, para a gente ver aqui, né, a eficiência dele. Deixa ele nessa posição aqui, ó, ligar para você ver aqui, ó. Vou ligar aqui minha lâmina. Aqui está. Opa, a fonte aqui está brava. É isso aí. Esperei ele aquecer. E dessa forma, pessoal, você vai ter um ferro de solda nível profissional. Vou estar aproveitando o cabo do outro ferro de solda, que é de plástico, mas é um plástico especial, que aguenta a temperatura. E eu vou estar também aproveitando o cabo. Então dessa forma aqui, ó. Vamos ver se ele já aqueceu. Demora um pouquinho, mas também minha ponteira está toda suja aí. Mas ele ainda não aqueceu, está aquecendo agora. Aqui está, pessoal. Metendo a solda aí tranquila. Mas tá vendo a fumaça aí, aqui ó. A solda caindo aí, então o ferro ficou perfeito. Não é para você ver? Ok, pessoal. Bom, pessoal. Você que torce aí, ajuda nós aí, deixa seu like, inscreva-se no canal, comente. E dessa forma aí, pra gente poder fazer mais vídeo, né? Esse vídeo foi um vídeo que um inscrito pediu, acho que o Elias, né? Porque eu tenho um ferro de solda, sempre estou fazendo algumas coisas com ele, e ele viu que o ferro de solda, ele solda tanto o circuito como algumas chapinhas até de... Você consegue soldar com esse ferro de solda até algumas chapas de zinco. É um ferro de solda muito bom, gostei. E eu não compro mais ferro de solda, porque esse ferro de solda que estão vendendo aí é muito complicado, dá para ver demais. Isso aqui funciona há muito tempo. E eu tenho outras ponteiras que eu fiz também, que além de eu fazer, eu vou mostrar para vocês as ponteiras aqui que eu fiz. Então eu venho aqui fazer a nossa ponteira. Essa aqui é a mesma ponteira dessa. Eu afinei a ponta dela, ela está até estanhada já com solda. Eu coloco ela aqui e faço a solda que eu precisar. Eu fiz também uma ponteira menor, onde tem que aquecer mais, como ela é pequena, ela vai aquecer mais. Quanto maior a ponteira, você vai ter uma perda de temperatura. Então aqui ó, vou te mostrar para vocês aqui, esse bombeio aqui. Vamos ver bastante, que esse parafuso tem que ser cortado, ele é grande ainda. Então dessa forma, você vai poder fazer aí essa solda aí, ó. Dessa forma, tem que cortar, igual eu falei para você, a gente corta os parafusos, que eu só estou usando aqui, não precisa de cortar mais parafusos, ela fica curta e você consegue soldar aí, ó, chapa tranquilo aí. Ok, pessoal?
Até no momento eu uso muito esta aqui. Pra você ver que eu tenho várias ponteiras, porque se um der problema eu tenho outra aqui. Eu não tenho que... Aquelas ponteiras que você tem que ficar comprando de cobre aí, elas estragam à toa. Elas são muito finas, você vê. Tá aí, uma ponteira bacana. Outra ponteira que eu fiz, outra ponteira. E eu posso fazer outra ponteira também com isso. Ou seja, é um ferro de solda muito bacana, eficiente e tem me atendido bem. Bom pessoal, eu agradeço a todos aí. E compartilhe aí esse vídeo aí. Se você puder dar seu like aí, deixa seu like aí, inscreva-se no canal. E pra gente poder fazer outros conteúdos aí, tô com outros vídeos aí pra fazer. Dessa forma vai incentivando a gente. Ok, pessoal? Obrigado a todos. Até mais.